Bora, pessoal, para a última aula de montagem de computador. Ah, Zarato, como é que é assim a última aula? Você não vai falar de monitores? Monitor não é uma aula necessária para ser falada, gente. Não tem muito o que explicar ali. Comprem sempre Full HD para lá. Sabendo desse detalhe aí já ajuda vocês bastante. Agora a questão de hertz também, se vocês comprarem com mais hertz, melhor para vocês. E isso vai variar agora com o preço. Então quanto mais caro, ele será melhor do que o outro. Não tem muito segredo, né, gente? Não preciso de uma aula para falar disso. Eu quero colocar o computador com 2 monitores. Para quem geralmente trabalha, tem que prestar atenção nisso. Se você quer colocar para 2 monitores, vocês têm que comprar então uma placa de vídeo que tenha 2 saídas HDMI, 2 saídas de DisplayPort ou 2 saídas DVI. Vai depender lá do seu monitor. Vocês podem colocar inclusive na HDMI e na DVI. Não é muito comum, atenção, vocês colocarem em saídas diferentes, porque se o monitor lá ele for de uma resolução e o outro de outra resolução, vai dar problema para vocês. Então o conselho é que comprem uma placa de vídeo que tenha 2 saídas iguais e o monitor de vocês deve ser igual de resolução, não precisa ser do mesmo modelo, mesma empresa. Mas se um é 1080p, o Full HD, o outro deve ser também. Vocês não podem usar um monitor 1366 por 768 e um outro de 1080 Full HD. Vai ficar horrível. Tem que prestar atenção nesse detalhe. Resoluções iguais lá, saídas iguais aqui, vai funcionar que é uma beleza. Explicação da placa de vídeo, como que ela se comporta. Até esse papel de parede aqui dá para dar uma ideia boa para vocês. A placa de vídeo, gente, ela é quase como se fosse um computador dentro do seu computador. Se vocês forem ver aqui a montagem delas, na verdade é uma placa lógica, um circuito, que vem acoplado depois das suas ventilações, da sua carenagem, da sua carcaça e essas coisas. Mas elas têm o seu processador, que diferentemente do processador do computador, que é o CPU, elas têm a GPU. Tudo que vocês ouvirem eu falar daqui para frente que começa com G tem a ver de graphics. Então eles geralmente usam isso. A memória, GDDR, de graphics, você vem aquela coisa tudo. Notem que tem o processador principal da placa de vídeo e ela tem as memórias, tem as controladoras, o sistema de resfriamento dela, é tudo independente do seu computador. Já por aí você já vai saber que não tem como uma placa de vídeo on-board, aquelas placas de vídeo que vêm juntas na placa-mãe, se compararem com uma placa de vídeo. Não tem como. Quando você for comprar um joguinho, for instalar um joguinho, for baixar aí no Pirate Bay, aí, vai estar escrito lá, ó, mínimo necessário, memória, processamento e uma placa de vídeo tal. Vocês nem placa de vídeo têm, gente. Como é que vocês vão rodar um jogo? Eu não vou me ater a notebook. Essa aula aqui é para montagem de computadores. Mas a comparação notebook para jogos ou para trabalho gráfico para computador, gente, chega a ser uma covardia. É colocar o John Jones para lutar contra um saci. Olha o tamanho dessa placa de vídeo aqui. Essa placa de vídeo é minha. Ela nem é grande coisa. Olha o tamanho disto, gente. Aí vocês compram um notebook, ele vai vir então um chipzinho, e vocês acham que notebook vai rodar jogos melhores do que PCs, né? Que tem esses tijolos. Aí o que o pessoal inventa? Inventa um tal de eGPU. Ou seja, é você colocar um reator nuclear desse aqui do lado do seu notebook fuleiro, via porta aqui, uma porta de comunicação cheia de adaptação para poder, aqui uma fonte que é de computador, uma placa de vídeo que seria de computador, para você tentar fazer esse laptop da Xuxa rodar jogos, que isso aqui já no computador vai no estalo de dedo, gente. E aí vai comprar um negocinho desse aqui, é 6 mil reais. A gente dá uma vergonha na cara, né? Pois se vocês têm essa desculpa esfarrapada de dizer que comprou notebook porque não tem espaço na casa para botar um computador, você mora na casa de cachorro também, não cabe um computador, nunca vi isso. Não é que não cabe, mas cabe um trombolho desse aqui, né? Um trombolho, não pode levar para lugar nenhum isso aqui, ó. Só se for aquele carrinho de carregar gás. Ai, meu computador roda CS no médio. Trabalho com gráfico profissional 3D é computador. Você não precisava nem falar. Placas de vídeo, então, Zerado, o que eu vou encontrar pela frente? Vocês encontrarão as NVIDIA, que tem um padronagem de GeForce e outras, e temos a AMD, antiga TI, Radeon, agora virou AMD Radeon. Diferenças, basicamente, são poucas. As AMDs, elas não costumam ser melhores do que as da NVIDIA, não costumam. Tem uma linha nova agora que está saindo aí que dizem ser melhor. Eu não estou aqui para querer saber quem é melhor e quem é pior. Eu posso garantir a vocês, por prática de muito tempo, de muitos anos de experiência, mais de década trabalhando só com isso, gente, que a placa de vídeo melhor, com certeza, é a mais cara. A mais barata não é a melhor. E não tem como a mediana ser melhor que a mais cara. Fica com essa discussão na internet danada que essa é melhor do que aquela é melhor do que essa. A mais cara é a melhor e acabou. Ora, temos aqui então uma placa de vídeo, poderia ter 2, poderia ter 3. A placa-mãe é o que vai dar suporte a isso. Temos aqui um encaixe para ela, chamado
PCI Express. É o encaixe mais usado hoje em dia. Vocês não vão mais encontrar a dias de hoje, então não vou nem passar, placas de vídeo para o encaixe da placa-mãe chamado PCI. Antigamente tinha o tal do AGP. E vocês podem ainda, para quem está querendo, está podendo, colocar uma e colocar outra e até outra. Elas vão todas somar a potência e na primeira é onde vocês vão ligar a saída do monitor. Azarado, um cliente meu quer montar a máquina para rodar AutoCAD, Revit, 3D Studio e Isais, essas coisas. Isso aqui, gente, não presta para vocês indicarem para eles. Isso aqui é uma placa de vídeo gamer. É uma placa de vídeo para jogos, não tem nada a ver com placas de vídeo para trabalho. As placas de vídeo para trabalho são as placas de vídeo que nós chamamos de placas de vídeo workstation. Essas placas aqui não são para trabalhos gráficos, elas são para jogos. Ah, mas ela não roda? Até roda. E a outra? Até roda jogo. Não são feitas para isso. Esse aqui é um modelo da NVIDIA Quadro, e temos um modelo também da AMD, que é a Fire Pro. O que elas têm de diferença dessa para essa? O que tem de diferença desta para esta? Isso aqui, por exemplo, é uma NVIDIA Tesla. Se vocês forem procurar, por exemplo, preços dessa daqui ou dessa daqui, elas são 4, 5, 10 vezes mais caras do que uma placa de vídeo que você viu ali cheio de fuleiragem, cheio de top de linha. Por que ela é tão mais cara? Por exemplo, se você for colocar para um cliente de uma empresa que te pedir uma placa de vídeo para rodar cálculos avançados de coisas difíceis, por exemplo, se essa placa aqui for tentar fazer um cálculo de onde o socialismo deu certo no mundo, o que vai acontecer? Simples, gente, não tem como ela aguentar cálculos impossíveis. Esses são feitos por placas assim. Quem trabalha, por exemplo, nessas partes de meteorologia, que nunca acerta também, máquinas avançadíssimas de gráfico, essas coisas que dependem de alta velocidade de leituras, cálculos muito complexos, dependem de placas como essa e como essa. Diferença desta, então, para esta. Notem que essa daqui não tem saída de vídeo aqui atrás. Você, que placa de vídeo que não tem saída para vídeo? Isso aqui, basicamente, ela vai entrar no seu computador para se comportar como um processador de imagem renderizador. Ela não vai jogar a imagem para a tela. A função desse tipo de placa não é essa. A função desse tipo de placa é passar para ela a função que seria do processador e falar assim, deixa comigo que eu vou pegar tudinho aqui e vou te dar mastigado. E aí você joga para a tela. Ela é como se fosse função de processamento. Tem umas placas de vídeo aí que elas conseguem meio que se adequar entre jogos e trabalho gráfico. São as NVIDIA Titan, que são muito caras, mas elas conseguem fazer essas duas funções. Essas placas aqui elas são feitas para o que a gente chama de computação paralela. São várias informações ao mesmo tempo que têm que ser lidas. Diferente dessas aqui, que você clica num jogo, o jogo é carregado para o processamento dela aqui, para a memória interna dela, essas coisas, e o processador se vira naquele jogo ali. Não vai rodar dois ao mesmo tempo, 3, 4, não são feitas para isso. Aqui são vários cálculos ao mesmo tempo. Então a largura de banda, uma coisa que vocês vão aprender agora, a largura de banda delas, elas são muito maiores e não dá para comparar com essas daqui. Mas para jogo é uma porcaria. Você pode, por exemplo, encontrar uma NVIDIA Quadro, pequenininha, feinha, com todas fuleiras assim, ninguém dá valor por ela, e ela colocar uma placa dessa aqui de R$2.000 para jogos no chinelo, quando você for renderizar um projeto de NVRAY ou coisa do tipo. A natureza está empenhada hoje aqui, um passarinho cantando alto pra caramba aqui, enchendo o saco. Não comprem essas plaquinhas de vídeo baratinhas de R$100, 200, 300, 400, não comprem. Já teve cliente meu aí que comprou pela internet computador gamer. Aí chega lá, uma plaquinha de vídeo dessa com uma GeForce 210, isso aqui não roda nada. Quando você vai montar computador gamer para alguém que não quer gastar muito dinheiro e não pode gastar, um computador desses com placa de vídeo, eles costumam ser bem caros. A partir de R$5.000. Vou montar um de 2.000, não vai, gente. Um 2.000 você não compra. Um celular custa 2.000. Como é que um computador top para jogos vai ser 2.000, gente? Vocês estão vivendo em que país? Zarado, eu quero montar um computador top. Quanto você vai gastar? 8.000. Que isso, cara? Como é que pode? Deixa eu ver aqui no celular, aqui se eu pesquiso. Vai pegar um celular que ele deu 4.000. Aconselho o Ryzen 5, que tem placa de vídeo nele embutida. Vocês vão encontrar aí. Esse vai rodar uns joguinhos bem legais. Ele vai superar e em muito qualquer uma dessas plaquinhas, beleza? Para os dias de hoje. Quem não pode gastar tanto ainda assim, menos do que isso, pelo menos até agora, os AMDs da série A, A8, A10. Também ajudam a vocês. Toda a pesquisa de clientes que me mandam, eu quero ter um computador bom para isso, para aquilo, para jogos, para não sei o que. Fulano, você pode gastar até quanto? Porque pelo que você me falar agora, é o que você terá. E aí tem gente que fala assim, eu posso gastar até 2.500. Falei, cara, 2.500 você compra aí muito mal, um computadorzinho arranca-toco das Casas Bahia. Eu já montei máquinas aí de R$12.000,
de 15 mil reais. Ah, o cara pôde montar, a empresa pôde montar. Eu entendo isso, é um preço de um carro aí 2008. E o país ainda está saindo da crise, mas vai melhorar. Agora, não iludam o cliente, gente, achando que vocês vão montar uma máquina boa para caramba com 2 mil e pouco, 3 mil reais. Não dá, dá para montar um computador bom. Com placa de vídeo para jogos, não vão montar. Todo o computador que você vai montar para jogos, você já, de cara, já coloca uma fonte, vídeo aulas de fonte no começo aí, fontes de pelo menos 750 watts. Não coloquem fontes menores do que isso, gente, porque a diferença de preço ali realmente é muito pequena. Vocês conseguem encontrar ali na pesquisa, às vezes, até mais barata, dependendo da loja, do modelo. Porque aquilo ali vai valer para caso a pessoa no futuro colocar uma placa de vídeo melhor, você não tem que trocar a fonte. Como a diferença de preço é pequena, sempre já coloquem, porque essas fontezinhas de 500, 450 é besteira também. Coloca a fonte sempre de 750 para lá. Eu vou para a internet, então vou fazer uma pesquisa de preço. Qual é a placa de vídeo que eu vou comprar, Zarado? O que eu tenho que saber ali? O que é bom e o que é ruim? Eu vou me apegar aqui, por exemplo, para as da NVIDIA, cujo nome GeForce é atrelado a essas placas de vídeo normais que a gente compra, geralmente para jogos, para programas que não exijam tanto, como eu já falei anteriormente. As GeForce GTX são modelos comuns. Se você for montar computador a partir de hoje, computador bom, quando vocês encontrarem para comprar uma placa de vídeo que estiver escrito RTX, pode comprar que é boa. Ela é um padrão novo, bem melhor do que as outras. E mais o que tem que saber, Azarado? O clock do processamento gráfico tem que saber, ele tem que ser mais alto. A quantidade de bits, 128 bits, 256 bits, 440 e tal, 512 bits, tem um monte de bits, né? Quantidade de memória. E uma dica aí para vocês, ó. Se vocês forem encontrar ali, ó, uma placa de vídeo top, memória DDR, e tem uma outra ali, é uma placa de vídeo top, memória GDDR, comprem sempre as que tem o G na frente. Muita atenção para esse detalhe. Ela será bem melhor do que aquela que é só DDR. Por que disto, Azarado? O padrão que vem com DDR, gente, eles jogam memória, como eu expliquei na aula de memórias. Os dados, eles vão, leitura e escrita, vão e vêm, vão e vêm. Nas GDDR, os dados vão e vêm ao mesmo tempo. Elas têm uma capacidade para lidar com os bits ali que rodam dentro da placa muito maior. 128 bits, 256 bits, 512 bits ou alguns números aí. Quanto mais bits correrão pela placa, isso é óbvio. Quem joga, empurra esses bits para lá para que eles sejam lidos. Isso é feito pelo clock, gente. Quanto mais clock, mais é como se fossem ondas do mar. Quanto mais ondas, mais lixo joga para a praia. Quanto mais pulsos, mais informações para a GPU. Essa quantidade de pulsos ela é medida pelo clock. Quanto mais clock, mais serão jogadas informações para o GPU para que ele trabalhe. E quando você acopla ali essas outras tecnologias, essas informações que vão para ali, elas dobram, elas vão por outras vias. A via que leva as informações de bits para serem processadas, ela aumenta. Daí vem o que a gente chama de largura de banda. Quanto mais largura de banda, obviamente mais coisas irão para o GPU, para o processamento. E ele sobra espaço, ele está ali esperando mesmo. O problema é sempre aquela dificuldade, aulas de placa-mãe aí também do canal, aquela dificuldade para se jogar as informações para ele. Ele não, ele está ali de boa. Mas olha aqui, ó, AMD Radeon R total, 1 GB DDR3, 600 e tal de clock, MHz, interface da memória aqui, ó, 64 bits, nem 128 que é o... Você já tem que começar com 128, para começar, gente. Vem aqui a resolução de tela, você vê que ela tem uma resolução bem baixa. Você comprou um monitor 4K, não vai ter a resolução do 4K, ela não tem? Isso aqui é importante para vocês, hein? Rapidamente, as saídas, ó, elas têm 2 saídas de display para monitor. Isso aqui é o que a gente chama de DisplayPort, muito usado em computadores Mac. Temos aqui a padrão HDMI, que é muito comum. Temos um DVI. E vocês podem talvez não ter um monitor que seja DVI, mas que seja VGA. Muita atenção, gente. A gente comprou placa de vídeo. Tô doido para testar minha placa de vídeo. Quando você colocou lá, esses dias eu comprei uma placa de vídeo NVIDIA Quadro para uma produtora. Só que as saídas, as 4 saídas eram mini DisplayPort. Olha o formato. Então a pessoa lá não tinha aquele monitor que era DisplayPort. Teve que comprar adaptador, conversor. Eu pesquisei também uma placa bem cara. Vamos ver o que ela tem de diferente em relação a essa. Aqui, ó. Uma pichincha, hein, gente, ó. Uma Asus tal, 8 mil reais, ó, tá dado. Eu vou até quando terminar essa aula aqui, vou até lá no centro da cidade comprar alguma caixa com 12, que se quebrar uma ainda tem mais 11. Tá aqui, ó, NVIDIA Dual RTX, o que eu falei para vocês.
Essa nomenclatura aqui, ó, gente, ó, TI, outra dica fundamental, sempre que vocês forem comprar uma placa de vídeo boa, comprem as que tem escrito TI no final, se vocês forem, obviamente, usar o modelo da NVIDIA. Os TI, elas são o diferencial para que ela seja melhor do que a outra. Ela é mais cara, mas ela é muito melhor do que aquela que não tem isso aqui no final escrito. Padrão NVIDIA, atenção. 11 GB de memória, aquela outra lá tinha 1, essa tem 11. É uma G, tá vendo? DDR6, que é a nova, é a atual, a mais atual para o dia dessa aula é essa daqui, isso vai mudar, obviamente. Isso aqui vocês vão encontrar em placas de vídeo melhoradas, que é o padrão da NVIDIA, o CUDA. Notem que aquela tinha um clock de 600 e pouco, né? Essa aqui tem um clock de 1500, é basicamente 1000 a mais, gente. É uma diferença realmente absurda. Aquela fraquinha tinha 64 bits, lembra? Essa aqui ó, tem 352 e nem é uma top, tem aí umas de 500 e tanto, que é bem mais caro. Interface PCI Express 3.0 tem que ser. E aqui vem as saídas, ó. De 3 saídas de DisplayPort, parece uma HDMI, só que tem um corte na lateral. E tem uma HDMI. Máximo de monitores suportados, ela pode ser ligada em 4 monitores e tem uma resolução grotesca absurda de 7000 cacetada por 4000 e tanto. Se você for ver um ícone na tela, você tem que botar uma lupa. Notem que dá para ver nitidamente as diferenças, gente. Vocês têm que então pegar o parâmetro para o bolso de quem vai montar o computador. Sabendo que isso aqui é uma numeração top e aquela outra é uma numeração pequena, vocês vão ter que se adequar. E aí vai de vocês, eu vou explicar o porquê. Eu separei aqui para vocês na minha pesquisa, por exemplo, uma placa de 1000 e pouco. Olha, tá aqui, ó. Uma GeForce GTX, já não é o tal do RTX. Eu já não compraria. 6 GB de memória, é bastante. Mas tem uma GDDR5, então a memória dela é melhor. Temos aí um clock de 1800. Temos aqui o tal do CUDA, que é a tecnologia criada pela NVIDIA. A AMD tem a tecnologia dela, gente, baseada lá no tal do OpenGL, mas que no final das contas é a mesma coisa. Agora, interface de memória 192 bits, lembra que aquela fraquinha era 64. E aquela melhorada foi ali uns 500 e pouco, 400, não lembro. Suporta 3 monitores, então sinal que ele tem 3 saídas. E os conectores, ó, um HDMI, um DisplayPort e um DVI. Atenção para a alimentação. Se vocês pegaram a dica do Azarado de comprar uma fonte real de 750 para lá sempre, não precisarão dar importância para os conectores de energia. Entrada 6 pinos, conector de energia. Se vocês comprarem uma fonte boa, ele terá 2 desses 6 pinos de energia. Então sempre dará. Fonte boa elimina a preocupação de saber qual conector ele precisa ou não. E aqui eu tenho outra placa que eu pesquisei aqui rapidamente, que ela é melhor do que aquela que a gente acabou de ver. Essa aqui nós temos agora uma RTX, então já ajuda vocês bastante. Não tem o tal do TI, 8 GB de memória, aquela que a gente viu agora tinha 6. E ela é uma GDDR6, a outra era 5. Ah, mas o clock é menor, mas ela é uma GDDR6. Interface da memória aqui, gente, ó, 256 bits. E tem aqui a resolução, aqueles absurdos de resolução. Suporta 4 monitores, a outra 3. Vou entrar aqui na internet, vou colocar que é o nosso conhecido, quem não conhece, placa de vídeo. Itens novos, e aqui vem aquilo que eu falei para vocês, do cliente, da pessoa, de vocês. Quanto eu posso gastar? Eu já de cara veria aqui em placa de vídeo de 1.500 a 3.500. Aqui vem o classificar por menor preço, maior preço. O que tem na menor, o que tem na maior? A de 1.500 cravados, GTX. A maior, RTX. Certo, gente, tá vendo? Então vocês vêm descendo aqui até a hora que vocês encontrarem um RTX. Outra coisa, não se iludam com a plaquinha aqui é pequenininha, essa daqui é grandona, então essa aqui é melhor. Não é assim que funciona não, gente. Tem uma série de questões de tecnologia lá. Cada fabricante ali ele pode usar uma carcaça aqui que ele acha conveniente, que precise de ventilação ou não. Notem que aqui nós temos uma RTX e aqui nós temos uma GTX. GDDR6, GDDR5 também. Essa daqui é pequena, mas ela é muito melhor do que essa aqui que é gigante. E caso eu encontrasse aqui alguma coisa escrita TI, eu iria nela. Com certeza ela é bem melhor. Fim do curso de montagem, dicas de prática de dia a dia do Azarado. O que eu posso passar para vocês, eu estou passando. Não tem placa de vídeo de R$500 para baixo que presta e as boas sempre serão as mais caras. Um abraço a todos e vamos para uma nova sequência de aulas.